noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa, né? A esse encontro com Jesus. Hoje está bem calor, né? Eu costumo dizer que é a presença de Deus em nós, né? E que possamos sentir essa presença mesmo e nos colocar diante desse banquete que Ele nos oferece, todo o nosso coração, para que a gente possa receber aquilo que nós viemos buscar. Então nós vamos apagar as luzes só um minutinho para a gente se conectar com o alto, nós aqui, quem está nos assistindo através das redes sociais. E é só um minutinho, depois a gente começa com a leitura do Evangelho, tá? Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. Que possamos, nesse instante, nos colocarmos de maneira confortável, de maneira receptiva, onde nós vamos sentindo a presença do nosso anjo guardião, esse amigo de horas incansáveis, que sempre está nos intuindo, nos amparando, nos dando sustentação para a nossa caminhada. Saudamos carinhosamente o mentor espiritual desta casa, Paulo de Tarso, e todos os irmãos espirituais que aqui atuam, nesse ponto de luz, nessa casa de socorro. Saudamos a Maria de Nazaré, a nossa mãe querida, que ela nos envolva com o seu manto sagrado e vai enchendo os nossos corações com o seu amor de mãe, esse amor incondicional. Com o nosso coração jamais aquecido, nós vamos nos preparando e cumprimentando o Mestre Jesus. Esse Mestre amado que deixou os seus exemplos, os seus ensinamentos, para que pudéssemos alcançar o mais próximo de Deus, o nosso Pai. E com o nosso coração ainda mais repleto de amor, com os nossos pensamentos ligados ao alto, nós vamos espiritualmente pedindo a Deus Pai que nos abençoe nesta noite, que derrame sobre nós todo o seu amor, toda a sua bênção, e que possamos aqui receber tudo aquilo que viemos buscar. Que as nossas dores físicas, que as nossas dores emocionais, espirituais, sejam carinhosamente tratadas na noite de hoje. E assim, ó Pai, pedimos a permissão para que possamos ter aqui nesta noite tudo aquilo que viemos buscar. E assim que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e um coração para sentir o seu amor. E neste momento, Senhor, nós vamos proferindo a prece que o Mestre nos ensinou e dando por início o Evangelho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos ofende e nos livra de todo o mal. Amém. Que assim seja. E aí, a oração, do Pai Nosso diz: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende e nos livra de todo mal. E aí, nosso Evangelho de hoje vai falar um pouquinho, de reconciliação com os nossos adversários. Hoje o nosso capítulo é continuação do capítulo 10,
Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver, leiam na íntegra, que é muito importante. Cada semana a gente traz um trechinho, reflete sobre o trecho, mas o importante é ler na íntegra e entender mesmo o que Kardec, né, através dos ensinamentos de Jesus, dos seus exemplos, quis trazer para nós, para essa reflexão, para que nós possamos sempre buscar nossa melhora interior, sempre estarmos mais próximo de Deus, do nosso Pai. E aí o capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre itens 5 e 6. E diz assim, o capítulo é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não sereis de lá, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isso está em Marcos, capítulo 5, em São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem, em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com o seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio diz: morto o animal, morto o veneno. É falso quando aplicado esse provérbio ao homem. O espírito mal espera que aquele a quem ele quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, atingindo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver, nesse fato, a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um outro, pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda, reconcilia-se o mais depressa com o seu adversário. Não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas a evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último centavo, quer dizer, satisfeito completamente com a justiça de Deus. Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho. E primeiro nós precisamos, buscar aqui interiormente quem são os nossos adversários, com quem nós precisamos nos reconciliar. Muitas vezes com nós mesmos, Posso dizer assim que a maioria das vezes com nós mesmos. Primeiro nós precisamos fazer essa reflexão, Eu estou bem comigo mesmo? Eu estou seguindo, o caminho onde vai me levar para uma evolução, onde eu vou estar mais perto de Jesus?
onde eu vou estar mais perto do que Deus espera de mim? E quando a gente faz essa reflexão, nós precisamos ter uma balancinha ou um medidor por perto para saber qual é o tamanho do amor que existe em nós. Porque tudo pode, né? Tudo pode mudar, tudo pode ser curado, todas as nossas dores, todas as nossas feridas, com amor. Então, quando a gente está com dor do dente lá na nossa infância, e a mãe vem com aquela toalhinha quente, coloca, imediatamente já melhora. Porque a gente não imagina que o remédio é tão fácil, mas que só ela tem, que é o amor de mãe. E assim a gente precisa ter esse amor dentro de nós. Esse amor de mãe, esse amor de Maria, né? Que é incondicional, que é amar sem esperar algo em troca. E para a gente nos reconciliar conosco mesmo, a gente precisa nos amar. Primeiramente, né? Saber que eu me amo, que eu sou filha do Pai amado, que Ele me deixou vir para esse plano para melhorar, para buscar a minha melhor. E depois a gente vai mais um pouquinho além e pensando, poxa vida, será que somos todos inocentes? Será que nós não precisamos pedir o perdão para alguém, ser perdoado, ou que alguém, né, venha ao meu encontro para que possamos nos reconciliar por uma falta que eu fiz? Então, se nós olharmos, né, se a gente pensar um pouquinho do que o Evangelho disse, nós precisamos carinhosamente pensar e entender que nós somos seres espirituais, estamos habitados aqui nesse corpo de matéria. E que antes de nós reencarnarmos para essa vida aqui, nós tivemos muitas outras vidas. E que essas outras vidas nós poderíamos, né, ter tido muitos desafetos, ou poucos, vai depender de cada um. E aí hoje nós estamos encarnados, aí eu começo a trabalhar numa empresa onde eu sou perseguida pelo meu chefe, pelo meu colega de trabalho, ou alguém na rua olha para mim e não simpatiza. Fala, poxa vida, mas eu não fiz nada para aquela pessoa. Mas nós temos o dom da reencarnação, a oportunidade de voltar. E com certeza nós vamos voltar para resolver os nossos problemas. Porque Jesus disse, reconcilie-se com seu irmão ainda na caminhada. Então, quando nós estamos encarnados, a gente, né, vê aí um desafeto, vamos tentar reconciliar com esse encarnado também, porque a hora que nós passarmos para o lado de lá, a gente vai ter que resolver isso para voltar. E muitas vezes, o espírito lá no plano, né, no plano espiritual, quando ele está se preparando para reencarnar e ele fica sabendo de todas as falhas que ele cometeu, de todas as coisas que aconteceu encarnado, todo o bem que ele deixou de fazer ou todo o mal que ele fez, ele se reconcilia com o seu adversário lá para ver, né, tudo na paz aqui. Só que quando nós chegamos aqui na Terra, quando nós reencarnamos na Terra, nós passamos a ter essa matéria densa, essa, né, não é mais uma coisa sutil. Então a nossa matéria, o nosso perispírito, ele acaba resgatando algumas informações das nossas vidas anteriores. E aí muitas vezes o que nós combinamos lá antes de reencarnar, que seríamos tudo paz e amor, a gente a hora que reencarna e encontra o nosso, né, o nosso irmão que possivelmente é um desafeto, aí começam as intrigas. E sendo espíritas nós, sabendo que existe isso, sabendo que existe um plano espiritual, que existe um lugar onde nós, sem essa capa, né, sem esse corpo de carne, nós vamos também habitar, a gente tem que se preparar para a nossa reconciliação com esses irmãos. E muitas vezes o irmão não reencarna no mesmo período. E se nós estamos aqui e um desafeto nosso está lá ainda no plano espiritual, nós somos presa fácil, porque a gente está ali, ó, vulnerável à raiva, ao estresse, à decepção.
né? E aí ou você fica agressivo, ou você começa numa tristeza profunda e entra numa depressão, ou você começa a buscar alternativas para se livrar daquele sentimento, buscando no vício, buscando não ter harmonia com a família, porque a gente não entende. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que nos acontece encarnados. Nós podemos nascer em berço espírita, envelhecer em berço espírita, que nós vamos ser pegos de surpresa muitas vezes. Quantas vezes nós estamos passando por períodos desagradáveis, sentimento de tristeza ou raiva, ou coisas parecidas, e a gente não pensa, poxa vida, eu preciso de uma assistência espiritual, eu preciso me conectar melhor com Deus, eu preciso orar mais, fazer mais preces, ler livros que vai edificar a minha alma, o meu espírito. A gente esquece disso. Então, nós não podemos esquecer desses detalhes, dessa busca, dessas ferramentas que a gente tem, de estar sempre vigilante. Porque Jesus disse: vigiai e orai. Orar é tão fácil. Em qualquer lugar a gente ora. A gente está dirigindo, pode estar orando. A gente está fazendo a comidinha lá, o almoço, o jantar, estamos orando. Mas e vigiar? E vigiar o nosso pensamento, vigiar nossas palavras, vigiar o nosso ouvido, porque às vezes a gente escutamos coisas do nosso colega do trabalho, do nosso irmão, do nosso familiar, que não é aquilo que nós escutamos. Mas nós estamos tão desconectados com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo guardião, com Deus, que a gente acaba deturpando as informações que chegam a nós. E aí nós ficamos presa fácil dos nossos adversários espirituais. Então, é tão rápido a nossa estadia aqui na Terra, daqui a pouco nós vamos voltar para o plano espiritual. Então, vamos resolver o que nós temos que resolver aqui. Porque se nós não nos reconciliarmos conosco mesmo, ou com o nosso adversário aqui encarnado, nós vamos voltar no plano espiritual. Vamos reencarnar e vamos nos deparar com o mesmo problema. Então, que a gente possa começar a analisar sobre isso, buscar as ferramentas para que a gente tenha, né, um caminhar suave e que a gente chega lá na frente, lá no plano espiritual, e nós não vamos ser condenados à prisão. E essa prisão é a prisão da angústia, é a prisão, né, do remorso, é a prisão da tristeza, da consciência pesada. Não existe prisão pior que essa. Então, nós precisamos estar livres. E aí Jesus diz, você vai ter que pagar até o último centavo. Né? O centil que fala lá no Evangelho é 1/6 da moeda europeia da época de 1300 e pouco. Se é uma migalha, então nós vamos ter que pagar até as últimas migalhas que a gente tem que pagar. Mas para isso, nós temos que ter consciência. Então, que a gente possa, nesse momento, no decorrer dessa semana, buscar entender quem são primeiro os nossos adversários, como que nós estamos tratando a nós mesmos e como que nós estamos tratando com aqueles que não compactuam do mesmo pensamento que nós, que não gostam das mesmas coisas que nós, né? A gente primeiro tem que nos respeitar e respeitar o próximo, nos amar e amar o próximo. Quando nós enchermos o nosso coração de amor, quando a gente estiver repleto de amor, esse amor incondicional, nós vamos entender que o que o irmão tem para me dar é o melhor que ele tem. E a gente tem que respeitar e deixar o nosso coração livre. Porque se nós deixarmos o coração livre, Deus não vai nos permitir que aconteça nenhum mal conosco. Mas se nós entrarmos em conflito, em combate, Deus vai permitir que as coisas aconteçam. Porque nós precisamos resolver. Então, que a gente possa,
nessa semana, a pegar o Evangelho, ler na íntegra, entender, orar, pensar, pedir perdão para os nossos adversários espirituais. Porque, graças a Deus, a maioria de nós não vemos, né? Ainda bem. Mas nós sabemos que eles existem. Então, se houver um sentimento de tristeza, um sentimento de aflição gratuito, de repente, vamos orar. Vamos orar e pedir para que Deus nos envolva, né, em muito amor e que a gente possa perdoar. Porque o amor e o perdão tá ali, ó, né, juntinho, lado a lado. E também não significa que perdoar vai estar trazendo para perto de você. Mas é olhar para a pessoa, é lembrar da pessoa sem sentimento ruim, sem sentimento de vingança, né, de combate mesmo. Então, que a gente possa, nessa semana, após, né, esse evangelho, refletir um pouco mais e entender que nós somos espíritos imortais, que nós vamos reencarnar quantas vezes for necessária para que a gente possa evoluir. E nós vamos reencarnar com aquele irmãozinho lá, aquele desafeto, quantas vezes for necessário também. Então, se a gente tem lá em casa o nosso cônjuge, se a gente tem um filho, um irmão, tenta melhorar aqui. Senão vai voltar de novo. E vai voltar quantas vezes é necessário para a gente ficar bem. Porque nós temos que ter essa consciência. E Deus vai nos ajudar. Ele é Pai de bondade e misericórdia. Então, quando nós olharmos para dentro de nós, falar, eu sou amor, eu sou perdão, tudo vai vir com facilidade. Então, que a gente possa ter uma semana abençoada, que Deus possa tocar no nosso coração e os corações de todos aqueles, né, que fazem parte do nosso caminhar e que possamos ter uma vida leve, tá bom? Vamos encerrar, fechando os nossos olhos, agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos aqui, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, o nosso Pai, a todos os nossos amigos espirituais, médicos, socorristas, toda a equipe de segurança que faz esta casa, agradecendo pela oportunidade bendita e por aquilo que vamos levar aos nossos familiares durante toda a semana. Que Deus nos abençoe, que abençoe a todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada, da nossa trajetória. Que possamos retornar aos nossos lares, amparados pela misericórdia do Pai. Que assim seja.